A gente começa falando sobre um caso que começou aqui no programa. O caso Marcos Túlio. Um menino de 5 anos que morreu após passar por atendimento numa UPA aqui da capital. A família cita negligência. Por favor, isso, coloca a tarja de exclusivo, porque vocês se recordam deste protesto que aconteceu a mãe na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, chamando a atenção para o caso. Mais de 3 meses após o fato, ela questiona o tratamento que o pequeno Marco recebeu na UPA. Lícia Futinelli, boa noite. Você que tem muita propriedade para falar sobre o caso, até porque Lícia acompanhou o protesto. O que foi que aconteceu para hoje ela nos chamar de novo para expor o que aconteceu? O filho dela morreu dentro de uma UPA. Boa noite, amiga. Pois é, Murilo, esse caso grave, né, que chamou tanta atenção, a gente acompanhou, né, desde o início o sofrimento dessa mãe. Estou aqui ao lado dela, a dona Priscila, né, a mãe do pequeno Marcos Túlio. Essa criança que a gente tem aqui nas imagens, de apenas 5 anos, inclusive aqui, olha, nessa foto foi o momento em que ele foi atendido lá na UPA de Itapuã. Essa blusinha que está aqui, ó, a mãe fez questão de trazer hoje, porque foi essa blusa que a criança estava usando no dia que passou pelo atendimento. Aqui tem até alguns brinquedos, né, os carrinhos que ele costumava brincar. O Marcos Túlio era uma criança muito feliz, uma criança alegre, uma criança que estava sempre brincando, que estava sorrindo o tempo inteiro. Ficou abatido nesse momento, quando precisou desse atendimento na UPA de Itapuã. E quando ele foi atendido, ele foi na UPA diagnosticado com dengue. Foi liberado, voltou no outro dia num estado muito mais grave e aí já não resistiu, acabou falecendo. E é daí, Murilo, que a gente começa a contar um pouco mais essa história, porque essa mãe é incansável, ela não parou. Ela vem lutando por justiça desde o dia em que essa criança, né, que o corpinho do pequeno Marcos passou por exame lá no Instituto Médico Legal e foi constatado que ele não morreu por causa da dengue, e sim por causa de uma meningite. A gente está aqui com a mãe, né, para falar sobre esse caso, até porque 2 médicas da UPA de Itapuã, elas estão sendo investigadas. A investigação está sendo feita por policiais da 12ª Delegacia de Itapuã. O caso já está na polícia, viu, Murilo? O caso está na polícia. A mãe quer justiça. A senhora não quer que a morte do seu filho passe impune, né, mãe? Com certeza, né? A morte de Marcos não pode ficar impune, e eu tô aqui para defender outras vidas, outras crianças, para que isso não venha acontecer com mais nenhuma mãe venha passar pelo esse sofrimento que eu venho passando. São 3 meses de luta, né? 3 meses eu sem o meu filho, muito difícil para minha família, para os meus outros 2 filhos, que ficam perguntando toda vez: mamãe, cadê Mártios? Cadê Mártios? Aí eu digo, Marcos agora é uma estrelinha, mora lá no céu. Então, assim, gente, eu não quero que nenhuma mãe que esteja aqui venha passar por esse sofrimento que eu venho passando e lutando e buscando por justiça pelo meu filho. Detalhe que tem parentes, né? Tem gente da família que ainda nem sabe. Ela tem uma avó de 104 anos que a família ainda nem teve condições de contar para essa avó que o pequeno Marcos Túlio acabou morrendo, né, por causa da idade dessa senhora, né, e também porque todo mundo fica preocupado com o que possa acontecer depois que ela receber a notícia, porque também era muito apegada, né, mãe? A família está inteira abalada, o seu esposo nem condições de vir hoje não teve. Da última vez também ele estava com pressão muito alta, estava em casa. Quer dizer, um sofrimento para todo mundo. Sim, com toda certeza. É muito difícil eu chegar na casa da minha avó hoje e ela não me perguntar: mas tá faltando um, cadê? Tá faltando, cadê Marcos? Eu digo, vó, tá na casa da madrinha, todo dia é uma desculpa, né? Muito difícil, gente. Muito difícil. Doutora, mãe, vamos falar sobre esse atendimento, porque chama a atenção a forma como seu filho foi tratado lá na UPA de Itapuã. A gente precisa falar sobre isso hoje, porque a senhora pediu que a reportagem viesse, porque queria fazer essa denúncia mais uma vez. Fala sobre esse atendimento, porque ele saiu um dia, foi liberado
pelas médicas, né? No outro dia voltou muito grave e aí já não teve mais condições nem de dar o socorro adequado, porque a criança já não resistiu. Voltou, inclusive, viu? A gente chama a atenção para o quadro dele, era tão grave, uma desidratação tão forte que nem o acesso conseguiam fazer nessa criança. Tentaram um acesso central com um cirurgião e não conseguiram fazer esse acesso por causa do grau severo de desidratação que a criança já se encontrava. Ou seja, negligência imensa, o seu filho acabou passando, né? E você sofreu e a criança sofreu ainda mais, né, mãe? Com toda certeza. Marcos deu entrada na UPA na quinta-feira, né? Respirando ofegante, com febre, vomitando e com dificuldade do acesso, né? Que era botar o sorinho para ele tomar. E mesmo assim, Marcos foi liberado da UPA, né? Marcos fez exame de sangue, né? Hoje a gente vê que nos exames de sangue de Marcos consta que ele está todo alterado, o exame do dia 27, né? Que ele estava com a ureia baixa, tem vários apontamentos desse exame de sangue. E o que é mais grave, né? Hoje a gente que já tem acesso a esse prontuário de Marcos foi liberado com a suspeita de dengue, tá? E o exame de Marcos deu inconclusivo, né? No exame de sangue de Marcos deu material insuficiente, né? Por causa da desidratação que ele já vinha, né? E o que mais me surpreende disso tudo é que tem um exame feito, enviado para o Ministério, né, da Saúde, que Marcos estava com dengue, né? Só que Ou seja, os médicos lá da UPA de Itapuã mandaram um relatório para o Ministério da Saúde informando que a criança estava sim com dengue, que isso estava confirmado. Sim, tem um exame de Marcos, né, que é do Ministério da Saúde, do SICAM, se eu não me engano, a sigla, não me recordo agora direito, né, dizendo que o exame de Marcos estava positivo, né, no caso o CID dele, né, sendo que o exame de sangue deu lá, que estava inconclusivo. Então, como é isso? Foi o que aconteceu com esse exame, né? Agora tá aí, a polícia tá para investigar, né? Eu busco por justiça pelo meu filho, né? Confio muito no trabalho da Polícia Civil, né? No trabalho da delegacia da 12ª, né? Das pessoas envolvidas, e hoje eu tô aqui buscando por justiça pelo meu filho. O que é que fizeram com o meu filho? Está sendo muito forte, viu, Demais. Murilo? Você tem uma pergunta aí do estúdio, ela está sendo muito forte, está tremendo muito Demais. aqui, desde cedo, está tremendo bastante, está muito nervosa. Mas faça a sua pergunta, Murilo, por favor. Ô, Lícia, forte demais esta mãe. Tá sendo muito forte. Se é muito forte para ela, as pessoas estão comentando aqui no chat, na transmissão ao vivo do YouTube. É forte para mim, que tem um filho de 9 anos, a lágrima chega a ver no olho. Eu imagino que seja muito forte para você também, que tem uma filhinha praticamente desta idade. E eu confesso que eu não teria condição e capacidade para fazer o que esta mãe está fazendo. Com a roupinha do Marcos exatamente em cima da mesa. Eu tô vendo que você também está emocionada, Alícia, com a foto do dia em que ele foi atendido na unidade de pronto atendimento. Enfim, é de cortar o coração. As fotos dele, menino lindo, sorridente, feliz, apenas 5 anos. Este caso, hoje, é um caso de polícia. Eu sei que ela pretende, claro, ir para que a justiça seja feita. Agora, o advogado dela, com este caso na delegacia, eles vão pedir o quê em relação a essas 2 médicas? Negligência, é claro, né? É isso, Murilo. A mãe quer a punição, né? Claro, está buscando essa investigação, né? Junto com a polícia. Inclusive, a gente já tem informação que as 2 médicas vão ser ouvidas nesta sexta-feira pela polícia, viu? Já foram intimadas e vão ter que se apresentar na 12ª Delegacia de Itapuã para prestar esclarecimentos sobre a morte dessa criança, Marcos Túlio, de 5 anos. 5 anos. Agora, em setembro, se ele tivesse vivo, ia fazer 6 aninhos, né? Tinha uma vida toda pela frente, como a gente estava contando aqui, mostrando até aqui nas fotos, uma criança alegre, amava brincar, amava estar com os outros 2 irmãos, né? Amava os carrinhos. Então, assim, é um momento que a mãe sofre muito.
principalmente porque a senhora acompanhou tudo de pertinho, né, mãe? Todo o sofrimento ali, você vendo que o atendimento não estava adequado, você questionando, você pedindo, olha, atenda o meu filho, né? Inclusive, a gente até faz esse apelo, viu, Murilo? Outras mães que passaram pela mesma situação aqui de Priscila, né? Que passaram por atendimento também na UPA de Itapuã, que entre em contato com a nossa produção, porque às vezes que a gente esteve lá na UPA, choveu de reclamação nas reportagens que a gente gravou. Então, mãe, você brigou o tempo todo, pedindo o tempo todo para que fosse o seu filho atendido. Olha, tem alguma coisa errada, ele não está bem. E mesmo assim, negligenciaram o seu pedido, ignoraram o seu pedido. Com toda certeza, né? Tá aí. Infelizmente, o desfecho foi trágico. Eu perdi o meu filho, né? E com certeza elas estão aí vivendo a vida delas normal e eu tenho 3 meses que eu não sei o que é dormir, né? É muito difícil a cada dia deitar na cama e dormir. Olha, a gente tem até informação que uma das médicas, viu, Murilo, mas daqui a pouco a gente vai voltar e vai falar mais sobre esse assunto. Uma das médicas, inclusive a que deu alta para a criança, né, no dia 27, ela estava bem próxima ao horário de sair, de ir embora para casa. Então, ela estava finalizando o plantão quando ela decidiu que aquela criança estava bem para ir para casa. Ó, seu filho está bem, eu vou dar alta aqui. E logo depois ela deixa o plantão, viu, Murilo? A gente volta aí com você. Subentende-se o quê? Olha, deixa eu agradecer a participação de todos vocês através do chat. Muita gente pedindo polícia e o caso já está na polícia. Ambas, as duas médicas serão ouvidas agora, sexta-feira, na 12ª DT em Itapuã. E eu peço aqui uma nota por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Pedimos a nota. Estamos aguardando a nota da Secretaria Municipal. Nós pedimos a nota. Até o momento não foi enviada. Esse caso começou aqui no programa, muita gente falando dos atendimentos na unidade de pronto atendimento, na UPA de Itapuã. Olha essa cena, gente. Aí quebra. Aí, você que está em casa, você que é pai, você que é de verdade, você que é pelo certo, essa imagem aí já fala tudo. Há 3 meses ela teve que enterrar o filhinho. E o pai, né? Eu sendo pai, eu estou diante de vários pais aqui. Filhos pequenos, mesma idade. Marquinho não volta. Secretaria Municipal de Saúde. Anota, é caso de polícia. E nós começamos o caso e vamos até o fim. A gente volta a falar sobre esse caso grave, né? Essa criança de apenas 5 anos que acabou morrendo após passar por atendimento. 2 pediatras, viu? Passou por atendimento com 2 pediatras na UPA de Itapuã. Esse aí, olha, na imagem é o pequeno Marcos Túlio, uma criança alegre, uma criança feliz, que adorava brincar com carrinhos. Aqui a roupinha do Homem-Aranha que ele usava tanto, que ele vestia tanto para brincar em casa com os irmãos. A mãe tá abalada, tá sofrendo muito com toda essa situação e eu vou te dizer, viu, não existe, não tem nem como dimensionar, né, a dor dessa mãe, não existe nem nomenclatura para uma mãe que perde o filho. Difícil essa situação, né, mãe? Muito complicado. E o que muito me admira é que ele foi passado por 2 pediatras, né? E além do mais, Marcos deu entrada na quinta, foi atendido por essa médica, né, essa pediatra. Quando Marcos retornou na sexta-feira, em estado grave, né, que ele já entrou com a pulseirinha vermelha, a mesma médica que atendeu Marcos na quinta-feira, que foi a que deu alta para Marcos, na quinta-feira, meu filho já chegou na sexta-feira praticamente morto na UPA, porque meu filho saturava 56, né? A respiração dele estava em 56. Ela abandonou o plantão, ela trocou o plantão e abandonou o meu filho lá morrendo. Enquanto tiveram outros médicos da ala adulto que foram lá, saíram do seu local e foram lá tentar dar um suporte ao meu filho, né? E ela não, ela simplesmente, a mesma médica que deu alta para Marcos, ela abandonou meu filho lá e saiu, foi embora, bateu o ponto dela e foi embora.
sem nem sequer dar uma palavra de conforto pra gente, ou para falar como é que ele estava, se solidarizar pela alguma coisa. Não. Ela simplesmente bateu o ponto dela e foi embora, Murilo. Aí eu te pergunto, que pediatra é essa? É assim? O nosso atendimento médico tem que ser assim? Mesmo de qualquer jeito? Por quê? Que a gente precisa do SUS, da saúde pública? É assim mesmo? Perdi meu filho. Eu perdi meu filho e não quero que vocês, mães que estejam em casa, passem pela dor que eu estou passando nesse momento. E façam um apelo a vocês. Vocês que foram atendidos na UPA, né? Que de alguma forma tiveram uma perda ou discordam do atendimento. Se junte a mim. Vamos fazer justiça. Não quero que outra mãe passe por a dor que eu passo hoje. Porque não tem dor maior. Ela não sabe. E nunca vai saber a dor que eu estou sentindo hoje de não ter o meu filho comigo. Olha, eu vou deixar ela respirar um pouco, porque, como eu falei, a Priscila desde cedo está muito emocionada, está tremendo bastante, está muito nervosa com toda essa situação. Perdeu o filhinho de 5 anos. 3 meses. Eu vou conversar, viu, Murilo, rapidamente aqui também com advogado, doutor André Castro, que está à frente também, né, junto com essa mãe, nesse pedido por justiça. Doutor, a gente pode considerar esse caso como um suposto homicídio, já que essas duas pediatras, essas médicas que fizeram atendimento a essa criança, acabaram assumindo ali, né, que poderia sim a criança acabar morrendo por causa desse atendimento? Esse discernimento, ele não nos cabe como noticiantes. O que nos cabe estritamente é fazer o levantamento, como fizemos, dos indícios de atividades que nós entendemos antijurídicas e apresentar isso através de uma notícia-crime à delegacia. E esses elementos, esses fatos estão sendo apurados através da delegacia de Itapuã, e o entendimento e o discernimento, se pode ou se não pode ser considerado um homicídio, é restrito à autoridade policial. Doutor, explica pra gente quais são os próximos passos, porque essas duas médicas vão ser ouvidas, né? Já foram intimadas, vão ter que comparecer à 12ª delegacia lá de Itapuã, vão ser ouvidas agora na sexta-feira. Quais são os próximos passos? Os próximos passos serão a oitiva das pessoas, os técnicos, os médicos, os demais envolvidos, né? E a partir desse momento, o acompanhamento por parte da autoridade policial. O Ministério Público também já foi noticiado, né? Já houve uma representação ao Ministério Público na qualidade de titular da ação penal, para que, se entendendo necessário, ingresse no feito. E estamos aguardando a conclusão das atividades investigativas e o relatório com a conclusão por parte da delegada. Inclusive, o doutor estava conversando, viu, Murilo, com a gente, relatando, né, que com a experiência que ele tem, inclusive atuando, né, em erros médicos, que nunca viu um caso assim tão grave envolvendo uma criança, né? Ou seja, chama atenção, a mãe está aqui, está sofrendo, toda a família sofrendo, o pai sem condições até então, pressão alta o tempo todo, precisando de medicamento, parte da família que ainda nem sabe, né, como a avó de 102 anos, que nem sabe que a criança morreu por causa da situação dela. Então, realmente, o pedido da mãe nesse momento é por justiça, viu, Murilo? Volta aí com você. Polícia, eu fico daqui, não tem como não me colocar no lugar do pai, porque quem tem seu filho sabe, né? A criança tem sempre uma roupinha do Homem-Aranha, do Capitão América, do Superman. Meu filho tem uma roupinha igual do Homem-Aranha. Meu filho tem um carrinho vermelho igual a este aí. Então não tem como não se colocar no lugar deste pai que até hoje, 3 meses se passaram, não tem condições de participar de uma transmissão ao vivo.